Esse foi o maior roteiro de vídeo que eu já fiz pro canal, com várias horas de pesquisa e diversas pessoas me ajudando na revisão. Eu tive muito trabalho nos bastidores. E tudo isso para chegar no fundo da questão. Será que cristãos deveriam escolher assistir a série The Chosen? Eu e você, como crentes, temos um chamado a exercer o discernimento, que é um requisito cristão. No livro de Atos, por exemplo, o apóstolo Paulo elogiou o povo de Bereia que analisava tudo o que ele dizia. Ou seja, quando Paulo falava algo, elas comparavam com as escrituras. E isso é algo que nós temos que fazer com tudo que nós assistimos. E infelizmente, poucas pessoas têm feito isso em relação a The Chosen. E por favor, antes de comentar, assista o vídeo. A minha motivação em gravar é alertar com carinho e zelo o povo de Deus. Nós sabemos que existem lobos vestidos de ovelhas que tentam afastar o nosso coração para longe do verdadeiro Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos analisar tudo aquilo que nós assistimos para ter o nosso coração alinhado com o de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção é que o Jesus de The Chosen agrada católicos romanos, agrada a seita dos Mormons, que acreditam que Jesus e Lúcifer são irmãos, agrada ateus, agrada testemunhas de Jeová que não acreditam que Jesus é Deus, e agrada seculares progressistas que acreditam que Jesus foi um símbolo do socialismo. Será realmente que esse é o verdadeiro Senhor Jesus como relatado fielmente na Bíblia? Porque se o Jesus da série agrada mais pessoas do que o verdadeiro Senhor Jesus, então tem algo muito errado aí. Recentemente, o ator de The Chosen, Jonathan Roumie, foi convidado para um dos programas mais progressistas e anticristãos dos Estados Unidos, The View, da rede ABC. E na entrevista, uma das apresentadoras chegou no cerne de algo que muitos cristãos não querem enxergar. Ela disse que amava o Jesus que se levanta pelos oprimidos marginalizados. E isso de uma forma bem socialista e reducionista no contexto todo. E isso porque ela não ama o Senhor Jesus como revelado na Bíblia. Ela ama um Jesus que a agrada e que é inofensivo em relação aos pecados dela. Em outros momentos ela já defendeu aborto e outros pecados absurdos. Ou seja, ela ama um Jesus que se encaixa como uma luva na agenda que ela defende. E ironicamente, ela o encontrou em The Chosen. Isso se deve muito à tentativa de enfatizar desproporcionalmente a humanidade de Jesus. Podemos notar que a série foi muito bem sucedida em criar um Jesus à imagem e semelhança dos tempos modernos. Perceba que na série, nenhum dos atributos de santidade e autoridade de Jesus são enfatizados ou retratados. Por quê? Porque esses são aspectos que a nossa geração não admira nem gosta. E uma fé sem santidade é o berço da apostasia. Mas antes de continuar, vamos lembrar de uma coisa que nós falamos em outro vídeo, que é ambiguidade esconde incredulidade. Quando alguém não faz afirmações claras, geralmente ela está escondendo algo. Por exemplo, se você vai a uma igreja e o pastor, durante o sermão, diz que Jesus ressuscitou espiritualmente ou ressuscitou em nossos corações. Pode ser que você ouça isso e por um segundo você concorde, mas precisa prestar muita atenção naquilo que ele deliberadamente não está dizendo. Ele não disse que o Senhor Jesus ressuscitou de forma real, física e corpórea. Esse é um exemplo clássico da sutileza da falsa teologia. Então, cuidado com coisas ambíguas, aquilo que não fala tudo. Cuidado com os vácuos. Muitas vezes, acabamos fazendo vista grossa às lacunas, e isso é muito perigoso, porque o nosso chamado enquanto crentes é vigiar, orar, estarmos sempre atentos e cultivando o discernimento espiritual. Devemos estar alertas sempre e viver na dependência de Deus, não confiar no nosso próprio entendimento. Na série The Chosen, muitas cenas ficam com lacunas e com ambiguidades muito perigosas, e logo mais eu vou citar algumas. Mas antes, pensa comigo sobre uma questão. Se Satanás fosse criar um falso Jesus para enganar pessoas, seria mais eficaz uma versão abertamente blasfema ou algo mais sutil e inteligente? Você sabe a resposta. O nosso Senhor nos disse em Mateus 24:23, se alguém vos disser, eis ali o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Então, será que The Chosen propaga uma mensagem contrária
a do verdadeiro Senhor Jesus? E para verificar a resposta, nós precisamos comparar a mensagem dos evangelhos e a mensagem da série The Chosen. Então, qual é o ponto central dos evangelhos? Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Rei da Glória, o Deus forte, o Pai da eternidade, imaculado e sem pecado algum. Esse é o Senhor Jesus. O testemunho apostólico de Mateus, Marcos, Lucas e João se juntam em uníssono para dizer: adore-o porque ele é digno. Ajoelhe-se perante ele, porque ele é o Rei e o Salvador. E no fim do livro de João, quando ele explica que Jesus fez ainda mais milagres, ele registra que estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. Mas agora, qual é o ponto central do Jesus da série The Chosen? A proposta da série é mostrar e enfatizar apenas a sua humanidade. E a série cria várias cenas ambíguas e desproporcionais que acabam criando uma mensagem contrária à dos evangelhos. Por exemplo, na cena em que Jesus está conversando com Nicodemos, acontece uma coisa muito preocupante. Ali, Nicodemos está empolgado por ter entendido o que Jesus dizia e ele se ajoelha para adorá-lo. Mas o Jesus da série o levanta e se recusa a receber a adoração. Isso no episódio 7 da primeira temporada. E, aliás, um pastor americano resumiu da seguinte forma, dizendo que a cena em que Nicodemos se ajoelha para adorar Jesus e o Jesus da série se recusa a receber a adoração resume grande parte dos problemas da série. Em outra cena, depois de curar uma pessoa, no 6º episódio da terceira temporada, esta chama Jesus de Rei do Universo. E meio sem graça, o Jesus da série diz para essa pessoa poupar esses grandes títulos para depois. Isso não condiz com o texto bíblico. Por exemplo, em João 9, depois que o Senhor Jesus cura um cego de nascença e essa pessoa vê Jesus e descobre que foi ele quem o curou, o adora. Jesus recebe sim adoração verdadeira porque ele é Deus. Outra cena preocupante da série inclui uma afirmação de que Jesus teria cometido um pecado, uma transgressão contra Maria. Atacar a impecabilidade de Jesus é muito sério. Isso acontece na cena em que José e Maria encontram Jesus depois de Jesus ter ficado em Jerusalém quando ele tinha 12 anos. Quando eles estão saindo, José pergunta ao ator que está representando Jesus o que ele faria à sua mãe por causa desta transgressão. Isso no episódio 5 da primeira temporada e fica bem claro no original em inglês. E isso pode indicar um tom geral que minimiza a divindade de Jesus e ofusca com confusão a sua verdadeira identidade. Agora, olha só o porquê a vida perfeita de Jesus, sem qualquer pecado, é tão essencial ao Evangelho. Olha só o que diz em Romanos. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Somente pela obediência perfeita de Jesus nós podemos ter perdão. Se Jesus tivesse cometido pecados e transgressões, não teria como a redenção ter acontecido na cruz. Somente o Cordeiro pode expiar definitivamente os nossos pecados. E além disso, a perfeição de Jesus é a esperança de cada cristão. Olha só como que o autor de Hebreus coloca. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Atacar a impecabilidade de Jesus é atacar o Evangelho. De volta à cena de Nicodemos, outra coisa perigosa acontece ali. No meio da conversa, Nicodemos está confuso com tudo o que ouviu e o Jesus da série pergunta: o que o seu coração te diz? E isso como uma forma de descobrir a verdade ou o correto. E apesar disso parecer fofinho, isso deveria ser um alerta para nós crentes. Porque ali, antes de se converter e crer em Cristo, o coração de Nicodemos ainda não estava transformado. Esse coração ainda estava na categoria de Jeremias 17:9, que diz claramente que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Jesus jamais faria essa pergunta a Nicodemos, o estimulando a buscar a verdade dentro de si.
Jesus o orientaria para fora, para as Escrituras, para o próprio Deus. Mais um, Jesus, a imagem e semelhança do pensamento da Disney do século XXI, faria essa pergunta. Em outro momento, no episódio sobre o primeiro milagre, os roteiristas colocaram o ator que representa Jesus dizendo que existem coisas que nem ele pode fazer. Veja, isso é ensinamento contrário ao que Jesus ensina. Em Marcos 10:27, por exemplo, Jesus diz que tudo é possível para Deus. Mas parece que alguém esqueceu de novo que Jesus é Deus. E mesmo que a cena quisesse representar uma comédia, várias piadas e brincadeiras com a divindade de Jesus representam um coração que está longe dele. Entender a grandiosidade de Jesus nos deixa admirados. Quando os discípulos viram Jesus acalmando a tempestade, em Marcos 8:27, a reação deles foi um espanto assombroso, porque eles reconheceram a santidade de Jesus, que é grande e majestosa. Assim como o profeta Isaías, depois de ter tido uma visão da glória de Deus, disse: "Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Ele diz isso em Isaías 6:5. Perceba que ver realmente quem Jesus é não faz o nosso coração querer fazer piadas irreverentes com a divindade. Nos faz querer adorá-lo. Também é preocupante a representação que a série faz de Jesus tendo que ensaiar o Sermão do Monte e ainda pedindo sugestão para Mateus porque achava que ainda não estava bom. Essa insegurança, falta de certeza e temor paralisante não é comum nem nos pregadores humanos modernos, quanto mais no próprio Senhor Jesus. Jesus é o Verbo, a palavra encarnada, como relata João 1. A autoridade dele vinha do próprio Pai, como João 12:49 e 50 mostra. E aliás, as pessoas que o ouviam se admiravam com a autoridade com que ele pregava. E isso diz muito claro em Lucas 4:32 e Marcos 1:22. Ele não demonstra incerteza e medo, precisando pedir sugestões para começar a proclamar a mensagem do reino. Como poderia o Rei da Glória e do Universo estar confuso sobre a mensagem do seu próprio reino? Em todas as cenas, temos pelo menos duas coisas comuns que se destacam. A primeira, existe sutileza e ambiguidade nas frases. A segunda, fica evidente que eles tentam esconder e apagar a divindade de Jesus. E isso é um falso retrato. Jesus não é um mero brother, ele é o Filho unigênito de Deus. Existe intimidade sim entre nós e Jesus, mas uma santa e reverente intimidade. Um dos slogans de The Chosen é "Acostume-se com o diferente". E de fato, eles estão mostrando que eles querem que você se acostume com um Jesus diferente. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que empreitadas duvidosas costumam deixar rastros que apontam para toda a sujeira. E pensando na série, é possível perceber que essas sutilezas e ambiguidades que tentam diminuir a divindade do Senhor Jesus acabam abrindo espaço para agendas que também são contrárias à Bíblia. Por exemplo, a agenda anticristã progressista. Sério, será mesmo que chegaria a tal ponto? Vamos dar uma olhada. Em uma das filmagens de bastidores da série, em um vídeo postado pelo próprio canal The Chosen, aparece uma bandeira colorida do orgulho. Claramente, isso fez com que muitos cristãos se preocupassem dessa agenda estar sendo colocada na série, e isso causou grande polêmica nos Estados Unidos. Mas grande parte dos atores da série defenderam a bandeira e o movimento por trás, e o diretor da série, Dallas Jenkins, se pronunciou dizendo que a pessoa que estava com essa bandeira no equipamento pessoal era uma das pessoas favoritas dele no set e não expressou nenhum remorso ou preocupação daquela bandeira estar ali. Nem precisamos explicar que o orgulho e tudo o que ele representa é contrário a Cristo e os seus ensinamentos. E por um lado, essa falha que mostra um rastro de sujeira não é surpresa nenhuma. E também não vai ser surpresa alguma se eles ignorarem completamente a definição bíblica de casamento que o próprio Senhor Jesus dá em Mateus 19, 4 e 5, quando ele disse: "Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse:
Por esta razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas não acaba aí. Em uma cena da terceira temporada, no segundo episódio, 3 mulheres estão conversando sobre Tomé e a sua suposta pretendente na série. E uma delas, dando um conselho que é tido como positivo no contexto, diz o famoso slogan progressista: amor é amor. Convenhamos, todo mundo sabe o que isso significa e que o slogan amor é amor significa algo completamente oposto à definição bíblica. Outra questão sutil que a série representa é o feminismo. Isso aparece principalmente no papel de Maria Madalena, como se Jesus estivesse querendo dar a ela um papel de liderança, de autoridade entre os discípulos, deixando até com que ela liderasse em alguns momentos. Para qualquer leitor atento dos evangelhos, percebemos que isso não é bíblico. Também na cena que deveria representar os amigos levando o paralítico até Jesus, que abrem uma fenda no teto para que possam chegar até ele, a cena retrata uma mulher liderando a cena e os rapazes. Isso no episódio 6 da primeira temporada. De forma clara e de forma sutil, é a influência do feminismo na série. Não é à toa que muitos descrentes que são tão hostis e contrários à fé cristã amem a série. Ela representa o tenebroso espírito dessa era. Com base em tudo que vimos até aqui, não é uma surpresa a fala que o diretor da série repete em várias entrevistas, em que ele diz que 95% da série não é bíblica. Ao mesmo tempo, um dos slogans da série é que eles estão representando o autêntico Jesus. Observe como isso é perigoso. Eles estão dizendo que o autêntico Jesus é aquele que não está na Bíblia. E falando sobre fidelidade à Bíblia, eu achei interessante um comentário que o pastor John MacArthur fez sobre essa série. Ele disse assim: Nothing has the power that the Word of God has. I think about that when I see this film, The Chosen. I guess I don't like that. I don't like that because some of it's biblical and some of it's not. And you can't make up the Bible story any way you want. Fidelity to the Bible is everything. Fidelidade à Bíblia é essencial, especialmente quando se trata sobre a vida do Senhor Jesus. Mas a série não tem o compromisso com a palavra, e sim um compromisso em agradar alguns e promover agendas anticristãs. Por exemplo, você já se perguntou o porquê não tem uma cena nem sobre o batismo de Jesus e nada sobre a sua transfiguração? Esses são grandes momentos-chave na vida de Jesus. Por que eles estão ausentes? Existe uma explicação. Bem, é um fato que grande parte dos produtores e outras pessoas envolvidas na criação da série The Chosen são envolvidas com uma seita religiosa chamada mormonismo. Essa seita foi criada por um suposto profeta americano chamado Joseph Smith por volta de 1820 e 1830. E hoje é bem popular nos Estados Unidos e crescendo no Brasil. Talvez você já tenha visto uma igreja com a placa Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa é uma igreja mórmon. Você pode as perceber de longe porque nos picos dos prédios não tem uma cruz. Agora, o mormonismo prega algo completamente diferente da fé cristã. Primeiro, eles seguiam por um livro chamado o Livro dos Mormons e não seguiam somente pela Bíblia como regra de fé e prática. Eles acreditam que Jesus e Lúcifer são irmãos. Acreditam que Deus mora próximo a uma estrela chamada Kolob. Eles rejeitam a concepção milagrosa de Jesus e acreditam que um Deus físico teve relações com Maria. Além disso, eles não acreditam que Jesus era perfeito e ainda acreditam que ele teve 3 esposas. Na seita Mormon, eles acreditam que depois que os seus adeptos morrem, eles se tornam deuses dos seus próprios planetas. De uma forma bem rápida, essa foi uma introdução aos temas problemáticos do mormonismo. Agora, além do diretor da série já ter dito em entrevista que cristãos e mormons amam o mesmo Jesus, o que é impossível, já que eles pregam um outro Jesus, o envolvimento forte de mormons na série cria, como era de se esperar, grandes efeitos na série. Produtores mormons já disseram que não retrataram o batismo de Jesus de propósito, porque a seita mormon corrompe eventos da vida de Jesus, como o batismo, e sabiam que essa diferença iria causar divergência. E de forma parecida, Dallas Jenkins tweetou dizendo que não sabia o porquê as pessoas estavam tão interessadas em uma cena da transfiguração, e ainda disse que isso não iria ajudar na história deles.
Veja, a transfiguração é a confirmação de Deus de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, de que ele cumpre as profecias e as promessas do Antigo Testamento. Ali fica evidente que a lei e os profetas apontam para Jesus. Mas eles escolheram não retratar esse grande evento. Isso provavelmente também aconteceu pelo fato da seita dos Mormons deturpar o que aconteceu ali e contrariar o relato dos evangelhos. Essa seleção arbitrária de cenas e narrativa é perigosa. Cuidado, eles não escondem a falta de comprometimento com a Bíblia. Eles preferem agradar a homens do que a Deus. E alguém poderia pensar, apesar de tudo, The Chosen está evangelizando pessoas e alcançando elas, ou está tocando pessoas que estavam frias espiritualmente até começarem a assistir a série. Existe uma frase muito profunda sobre isso, e salvo engano foi a W. Tozer que disse isso. Aquilo que você usa para alcançar pessoas é ao que você as alcança. Aplicando ao nosso caso aqui, quando pessoas são evangelizadas com The Chosen, elas não se convertem ao Senhor Jesus. Elas se convertem ao personagem que o ator Jonathan Roumie interpreta. E já que a série apresenta um Jesus diferente da Bíblia, quando pessoas se convertem assistindo The Chosen, elas abraçam uma visão de mundo progressista de um Deus fraco e sem autoridade, que é, por fim, anticristã, por negar os padrões de santidades estabelecidos por Deus em sua palavra. Esse não é Jesus. O personagem chamado de Jesus na série The Chosen não é o mesmo que Jesus Cristo, o Filho de Deus revelado na Bíblia. E o maior e mais central problema da série, que é o berço para todos os outros grandes e sérios erros dela, que é a própria tentativa de tentar representar o Senhor Jesus por imagens. Antes de te explicar a base bíblica e teológica disso, eu quero te mostrar uma consequência assustadora que já começou a aparecer. Por exemplo, na semana passada apareceu essa postagem aqui no meu Instagram. Nessa imagem, alguém fez um meme chamando o ator de Jesus. E isso fora do set de filmagem, como se o ator fosse o próprio Jesus. Outro exemplo, você já deve ter visto pessoas que postam um versículo com a foto do ator da série. Na página do Facebook da série, pessoas chegaram a comentar que achariam estranho chegar no céu e descobrir que Jesus não era o ator. E mais, o próprio ator relatou de pessoas que chegavam até ele se ajoelhando e chorando, dizendo que ele era a encarnação de Cristo. Nós conseguimos perceber que isso está muito errado. Mas por quê? Olha só o que Vode Balcom disse quando perguntaram a ele sobre essa série. You said The Chosen. That's a line you draw. That's a line I draw. Yeah, have you seen The Chosen? Have you No, watched it? You haven't watched it? 2CV, man. Second Commandment 2CV. violation. Ele usou uma sigla para dizer violação ao segundo mandamento. E esse foi o tema do primeiro vídeo que falei sobre não assistir The Chosen. Algumas pessoas acharam que eu inventei uma coisa nova, o que tá longe da verdade. E por outro lado, eu recebi mensagens de pessoas que diziam que no começo não concordaram, mas que à medida que pensavam mais e oravam mais sobre isso, perceberam que essas representações são realmente prejudiciais à nossa vida cristã e que violam o mandamento da lei de Deus. Veja, o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu e embaixo na terra. Vamos fazer aqui uma analogia. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus explicou que o mandamento sobre não adulterar implica proibições a todos os pecados de natureza sexual, até mesmo os de pensamento. Ou seja, não adulterarás abarca tudo o que diz respeito à imoralidade. Aqui no segundo mandamento é dito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Implica-se então todas as representações de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse mandamento não fala apenas sobre imagens para adoração. O mandamento direto que fala a questão da idolatria é o primeiro mandamento. O segundo mandamento proíbe toda e qualquer representação. E a minha pergunta é: será que às vezes não acabamos nos parecendo com os fariseus
que reduziam e procuravam brechas na lei de Deus sem pensar ou aceitar as implicações dela. Alguns podem tentar dizer que essa série e filmes parecidos tentam trazer vida ao texto bíblico. Mas sobre isso tem um antigo documento da fé cristã protestante chamado o Catecismo de Heidelberg, que aborda essa questão fazendo a seguinte pergunta e trazendo a resposta. Mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para ignorantes? Resposta: não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar o seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva de sua palavra. Em adição a isso, o pastor Charles Spurgeon explica que o segundo mandamento é uma proibição a qualquer tentativa de tentar representar o Senhor. Porque Deus é espírito e convém que o adoremos em espírito e em verdade, não em representações. Deus escolheu se revelar aos corações por meio da pregação da palavra. E Jesus estabeleceu, sim, um elemento visual para que nós nos lembrássemos dele: a ceia do Senhor. Essa é a única representação visual que nós precisamos. Não devemos tentar ser mais sábios do que Deus colocando falsos rostos e representações no Senhor Jesus. Afinal, nós esperamos o grande dia em que nós veremos o verdadeiro Senhor Jesus glorificado. Não precisamos de falsificações que ficam tão aquém da glória de Deus. O apologista Justin Peters fez uma colocação muito interessante sobre isso. Ele diz assim: It is putting images of deity in your mind that are not accurate. And even the best actor with the best of intentions could not possibly do justice to portraying Christ. Esse tipo de conteúdo está colocando na sua cabeça imagens que não são verdadeiras, e isso é perigoso. O apóstolo Paulo nos orienta em Filipenses 4:8 a pensarmos em tudo aquilo que é verdadeiro. Então, cuidado com representações falsas. Ainda mais, o pastor Josh Buice falou uma coisa interessante sobre isso. Is this permissible? Not plausible, Sure. but permissible. Sure. And so again, rather than coming to this conversation with what does God allow us to do, we need to ask ourselves, what does God prescribe in His Word? Now, when it comes to the worship of Christ, do we have a word that's sufficient, or do we need an image to worship Christ? Yeah. O que Deus prescreve na sua palavra? Isso nós devemos buscar. Não devemos tentar ser mais sábios do que Deus. E depois, Scott Aniol disse o seguinte: And what people often say is, well, I'm not worshiping that image of Jesus, or I'm not worshiping the actor, or I'm not worshiping the Jesus in the nativity scene. But in reality, their image of who God is being shaped by that image. Yeah. As Calvin said, our hearts are idol factories. Right. That this is why God forbade images, because we naturally gravitate towards worshiping the visible physical thing that we're looking at. And God is a spirit and does not have a body like man. He is not to be represented in those visual images. And this is the standard Reformed view throughout history. Yeah. No visual images. Como nós falamos antes, o segundo mandamento não é sobre adoração, é sobre representação. Agora, eu sei que podem ter pessoas que vão dizer: ah, mas o meu relacionamento com Deus cresceu tanto desde que eu comecei a assistir. Mas pelo fato disso não ter acontecido pelos meios que o próprio Deus estabeleceu, corre sério risco de se configurar como idolatria. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. Você pode estar se apaixonando por um personagem de Jesus fake. E isso não é só ilusão. Chega a ser idolatria, ainda que a sua intenção original tivesse sido boa.
Boas intenções fora do que Deus estabelece não faz com que algo seja certo. Os nossos sentimentos não são a bússola, mas a palavra de Deus é. Por exemplo, em 1 Crônicas 13, é relatado o momento em que a Arca da Aliança de Deus estava sendo transportada para Jerusalém. Ali, a arca estava sendo carregada por bois e somente sacerdotes poderiam tocar na arca. Aconteceu que os bois tropeçaram e Uzá, um homem que estava perto e não era sacerdote, resolveu segurar a arca. No versículo 10 é dito que a ira de Deus se acendeu contra ele e Deus o matou ali. Esse relato nos mostra que tentar servir a Deus de uma forma diferente daquela que ele mesmo prescreveu não agrada a Deus. Se você sentiu que se aproximou por causa da série, você está imaginando um outro personagem de Jesus e está se aproximando dele, não do Senhor Jesus como revelado na palavra de Deus. Cuidado! Com tudo isso que falamos, é importante ressaltar que nós devemos fazer um culto racional a Deus, como diz Romanos 12. Não apenas seguir assistindo qualquer coisa nova que lançar, ainda que tenha o rótulo de cristão, mas realmente buscar entender as implicações e as visões de mundo da mensagem que está sendo propagada. E acima de tudo, deixar a palavra de Deus guiar a nossa vida, não os nossos sentimentos. Seja como aqueles cristãos da cidade de Bereia que são citados no livro de Atos. Analise tudo e compare com a Bíblia. Peça sabedoria a Deus para discernir as coisas espirituais. Ele promete em Tiago 1,5 que dá sabedoria a todos os que pedem. Peça e Ele dará. Agora, se você quiser se equipar para não ser levada por conteúdos sutis, clica nessa entrevista aqui com o Vode Balcom que vai ser uma bênção na sua vida. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.